Será que é possível acertar todas as questões da prova de Geografia em Ciências Humanas no Enem? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Fala pessoal, espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Muito bem, hoje o assunto é Geografia. Será que é possível mesmo a gente fechar essa prova? Bom, eu consegui fazer isso na prova do Enem, fiz 43 questões da prova de Ciências Humanas e dessas 43, todas de Geografia eu, graças a Deus, acertei. E eu quero passar para você hoje dicas para você também acertar as questões de geografia que não são tão difíceis assim, mas que não devem ser negligenciadas. Por isso, já vai deixando logo seu joinha, comenta também, tirando suas dúvidas e compartilha para outras pessoas. E vamos embora para o vídeo. Primeiríssima dica: conheça a prova de geografia do Enem. É bem verdade que a prova de geografia do Enem é diferente das provas de outros vestibulares. Para você conhecer bem essa prova, você deve, sem sombra de dúvida, fazer outras provas do Enem e começar a resolver essas questões e perceber os padrões de repetição em que o elaborador tem na questão na prova do Enem, que são cobradas essas questões. Então comece a perceber isso de acordo com o Enem 2019, 20, primeira aplicação, segunda aplicação, a fim de que você consiga ver como essa matéria é cobrada. Assim você vai saber direcionar o seu estudo e não estudar às cegas, sem saber o que está fazendo. Então faça as provas do Enem, conheça a prova do Enem e aplique o conhecimento das provas anteriores na prova que você vai fazer. Não esqueça disso. Segunda dica importantíssima que eu tive que aplicar para fazer uma boa prova de geografia é que você precisa atentar para os conteúdos, mas sobretudo saber diferenciar os eixos temáticos, porque diferentes eixos temáticos implicam em diferentes formas de estudo e diferentes formas de resolução de questões. Eu vou explicar para você isso. A matéria de geografia é dividida em 3 eixos principais que eu consigo analisar. A geografia física, onde você vai encontrar ali conteúdos como climatologia, cartografia, geologia, o conteúdo sobre recursos energéticos, o conteúdo sobre recursos hídricos. Esses conteúdos são cobrados na prova de geografia de forma muito mais específica e eles demandam que você saiba, por exemplo, o que é uma caatinga, quais são as características da vegetação da caatinga, quais são as características da vegetação, por exemplo, do Cerrado, da Amazônia, os impactos ambientais, qual é a matriz energética do Brasil. Então você vê que na geografia física são conteúdos que são cobrados mais informações. É preciso que você estude bem e saiba os conceitos bem direitinho. Geralmente o texto não vai te ajudar. E a solução está nisso mesmo. Você tem que conhecer os conceitos. O que é um clima, o que é vegetação, como é que se divide no Brasil os domínios morfoclimáticos, como por exemplo é o solo do Brasil, solos férteis, solos inférteis. Então isso cai muito na prova do Enem, é muito cobrado essa parte de geografia física. O segundo ramo da geografia que eu vejo é a geografia social, onde você vai encontrar ali uma parte mais de história na geografia. Eu vou explicar para você também. Por exemplo, conteúdos como demografia, onde você vai estudar o conteúdo sobre populações, crescimento demográfico, crescimento populacional, crescimento vegetativo. Outro conteúdo também que cai muito na prova de geografia é sobre industrialização, urbanização. O setor agropecuário cai muito também na prova do Enem. Então você precisa se atentar sobre isso. Eu ainda vou fazer, se Deus quiser, um vídeo para vocês sobre os conteúdos que mais caem na prova de geografia. Mas você precisa atentar bem para isso. Essa parte de geografia mais social, vai lá aquela regrazinha. O texto é o principal. Assim como eu falei nesse vídeo aqui sobre estratégias de questão, de fazer questão com mais eficiência, na parte de geografia social, você precisa atentar para o texto. O texto ele vai sobressair. Cuidado que isso não é interpretação de texto, mas entre o conteúdo e o texto, você vai sempre preferir o texto. Geralmente a tua resposta na parte de geografia social está no texto. E a terceira matéria, a terceira via da geografia, o terceiro eixo temático que o Enem cobra é a geopolítica. Geralmente, esse conteúdo é confundido com atualidade. Ali você vai encontrar a parte dos continentes, os conflitos que estão ocorrendo no Oriente Médio, conflitos que ocorreram na Guerra Fria, globalização, a parte de meios de transporte, como tudo isso interliga. No Enem também, geralmente cai muito a parte do próprio texto. Então, o texto ele sobressai quanto ao conteúdo. É mais importante você ver o texto e a resposta está ali no texto mesmo, como se fosse uma questão de linguagens.
Não é interpretação, mas a resposta está ali no texto. Então, geralmente, deve-se atentar a isso. Além de alguns conceitos que caem muito, por exemplo, o que é globalização, o que é o comércio multilateral, ou o que é o comércio regionalizado, o que são blocos econômicos, o que é um cartel, o que é um truste. Esses conceitozinhos você consegue atentar nessa parte de geografia política. Então, para você conseguir estudar isso e saber bem esses conceitos, eu recomendo demais, é uma coisa que eu fazia, era realmente colocar a definição dos conceitos. O que é globalização, o que é comércio regionalizado, o que são blocos econômicos. Então, faça isso que vai dar muito certo. Por fim, terceira dica, não menos importante, é que você precisa desenvolver estratégias de prova em geografia também. Dito isto, como eu falei para vocês, tem que relacionar bem a parte dos conceitos. É muito mais importante do que se decorar datas, informações sem nenhum tipo de lógica, mas você saber, por exemplo, o que é uma rocha sedimental, o que é uma rocha magmática, o que é uma lixiviação, interpretar gráficos. Então você vai fazendo isso através de questões. Muitas pessoas focam na parte de conteúdo em geografia, mas o que mais você consegue aprender, captar esses conceitos estratégicos da prova, são nas questões. Ou questões de Enem, ou questões de vestibulares. Então uma coisa que eu fazia muito era estudar por questão. Como é que você faz isso? Você é bem conhecido, na verdade. Mas como é que eu fiz isso e deu muito certo? Faz a questão e quando terminar você vai mostrar ou você vai apresentar ali o que você aprendeu. Escreve do lado o que eu aprendi com essa questão, eu aprendi isso, isso e isso. Ou se eu errei porque eu pensava que era isso, isso e isso, mas na verdade é isso, isso, isso e isso. Então, pessoal, essas foram as 3 dicas principais. Claro que tem outras, mas essas foram as principais que me garantiram acertar todas as questões de geografia na prova do Enem, no que eu fiz. E eu espero que tenha ajudado muito vocês. Qualquer coisa, deixa aqui o seu comentário, sua dúvida. Curta esse vídeo, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!